Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Presidente do Conselho de Finanças Públicas. Bom dia a todos. Tivemos, de facto, e assistimos aqui a duas intervenções muito técnicas, mas, para além da questão técnica, temos também a questão política da qual temos que falar, e a Sra. Presidente fez um enquadramento muito preciso daquilo que era o debate orçamental anterior ao novo quadro, que mudou de facto o panorama, e hoje o principal indicador da supervisão passou a ser então a trajetória da despesa líquida. Isto significa que no essencial já não é apenas saber quanto entra e quanto sai num determinado ano, mas sim perceber se o crescimento da despesa pública controlável pelo Estado é de facto sustentável a médio prazo. E é aqui que nos surgem, de facto, algumas dúvidas. Temos assistido a um discurso governamental sempre muito linear e assente em três ideias base, na questão das contas certas, a margem orçamental, a capacidade para responder a novas exigências económicas e sociais. Porém, quando olhamos para os dados disponíveis, para as projeções independentes e para a informação pública recente, a imagem torna-se um bocadinho menos linear. Temos notícias, e notícias inclusive recentes, que dão conta de que Portugal obteve flexibilidade europeia para acomodar os apoios extraordinários após os fenómenos meteorológicos extremos que sofremos, e naturalmente que aqui ninguém questiona que apoiar as populações, as empresas, os territórios afetados é um dever e uma obrigação do Estado, responder em momentos excepcionais, mas importa de facto questionar outra coisa, se essa flexibilidade que está a ser usada de forma cirúrgica e temporária está a servir ou não para aliviar a pressão orçamental em geral. Porque existe aqui uma diferença importante e que é necessária esclarecer, que é se estamos a financiar despesa verdadeiramente extraordinária e limitada no tempo, ou se estamos a aproveitar exceções para mascarar desequilíbrios orçamentais. Ao mesmo tempo, tivemos informação pública também de que o Governo e a Comissão Europeia estavam em diálogo técnico para uniformizar o cálculo da despesa líquida. Ora bem, parece-me aqui então, não só na parte técnica, mas também uma parte politicamente muito relevante, porque se o principal indicador das novas regras europeias ainda exige esta uniformização de cálculo, significa então que não havia uma leitura totalmente coincidente entre Lisboa e Bruxelas, e quando não há esta coincidência metodológica sobre a métrica central, existem duas dúvidas que devemos de colocar, é qual é o valor real da despesa líquida e qual é a margem que está efetivamente disponível, se estamos a cumprir segundo a Comissão ou apenas segundo o Governo, e quantos milhões de euros dependem dessas diferenças ditas técnicas. Acresce ainda outro sinal que nos parece preocupante, que são as análises públicas que referiram que a exceção europeia concedida não elimina o risco de um orçamento retificativo ou até do regresso do déficit, caso a exceção se deteriore, e aqui eu faria um ponto para fazer já esta questão, se da parte do Conselho de Finanças Públicas consideram ou não que poderá haver este orçamento retificativo. Estamos então perante contas sólidas ou perante um equilíbrio frágil dependente das circunstâncias temporárias. Fazia-lhe também esta questão. Há perguntas que hoje devem de ser esclarecidas, para ficarmos nós esclarecidos e para o Parlamento também poder fazer a sua fiscalização, tal como dizia há pouco o requerente, que se torna difícil perante o cenário atual que o Parlamento faça essa fiscalização. O Conselho de Finanças Públicas considera então que dispõe este Parlamento de informação suficiente, clara e comparável sobre a despesa pública para fazer a sua análise. Ao nível da pressão orçamental, onde é que considera o Conselho de Finanças Públicas que está hoje o principal risco? Já se falou na questão da perda de receita ao nível do IRS e do IRC, ou se existe outro risco que considerem, e ao nível das cláusulas de flexibilidade, pergunto se entendem que Portugal está a usar essa flexibilidade ou essas cláusulas de flexibilidade com prudência, ou se existe risco de normalização do recurso a exceções para acomodar desvios.
E se existe risco realista, há pouco perguntava de um orçamento retificativo, mas se prevêem, por exemplo, um agravamento fiscal indireto para corrigir esta situação. E terminava perguntando se está o país a consumir margem orçamental de curto prazo e a empurrar dificuldades para os próximos anos, sendo que este seria já um padrão antigo da política portuguesa, que é facilitar o presente para apertar no futuro a tal famosa engenharia financeira que o Sr. Ministro diz que desconhece, mas que eu desconfio que na prática aplica. Obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente. É curiosa a discussão que ouvimos agora nesta parte final, mas há situações que são verdade e, de facto, este Governo não tem gostado de quem discorda das suas previsões, seja o Conselho de Finanças Públicas, seja até a própria Comissão, seja o Banco de Portugal. Mas, de facto, é o papel do Conselho de Finanças Públicas é precisamente esse, é separar a narrativa política da realidade técnica. E o que é verdade e que foi reforçado aqui também pela Sra. Presidente é que lhe faltam dados e esses dados para decifrar aquilo que é a despesa pública primária são neste momento essenciais. Falou de alguns, reforço o pedido do PS para que este Parlamento tenha acesso a todos e para que possa pressionar também o Governo a facilitar esses dados, porque se torna complicado a este Parlamento e concretamente a esta Comissão fazer uma fiscalização efetiva daquilo que é a política do Governo nesta matéria, porque isto começa a tornar-se recorrente que tudo seja omitido ou tudo seja levado até às últimas consequências ao nível da disponibilização de dados para podermos trabalhar. Portanto, reforçava, Sra. Presidente, a necessidade de nos dizer exatamente o que é que neste momento o Conselho de Finanças Públicas necessita para fazer, eu diria, se calhar, ou fazer a vontade, entre aspas, ao Governo, ou de pelo menos dizer que estão corretos ou não naquilo que são as suas análises, porque se vocês não têm os dados, que torna-se mesmo muito difícil para vocês e para nós concordar com aquilo que o PSD vem aqui defender. Obrigada.